Circulando com Lu Lima. Oferecimento Cerimonial Porto Belo. Surpreendente porque é único. Você sonha, nós realizamos. E Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Adriano Trindade. Seu corpo uma obra de arte. Cirurgia plástica com carinho e responsabilidade. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. Dá uma olhadinha só em tudo que vai rolar no programa de hoje. Vamos conversar com caça-talentos sobre os cuidados e as posturas que giram em torno do sonho de ser uma modelo famosa. Vamos acompanhar uma aula de defesa pessoal e entender como as técnicas das artes marciais podem nos ajudar no dia a dia. E ainda vai rolar um bate-papo curioso sobre os bastidores da Copa do Mundo com a jornalista Mariana Mello, que acompanhou de perto a cobertura da imprensa no Mundial. Curtiu? Então não saia daí porque o Circulando está no ar. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by. No one who to share. Circulando com Lu Lima. Oferecimento Cerimonial Porto Belo. Surpreendente porque é único. Você sonha, nós realizamos. E Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Adriano Trindade. Seu corpo uma obra de arte. Cirurgia plástica com carinho e responsabilidade. A gente começa o programa de hoje falando sobre um sonho que faz parte da vida de muitas crianças e adolescentes e que fomenta o imaginário principalmente das meninas. O sonho de ser uma modelo famosa. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o caça-talentos Luciano Macuglia, que está no estado fazendo uma seleção de modelos, fazendo uma seletiva aí que tem várias meninas participando. Há quanto tempo você trabalha como caça-talentos? Olá, Lu, a todos os telespectadores do Circulando. São 14 anos que eu tenho experiência nessa área. Na verdade, eu comecei como modelo também e aí desde 2007 que eu comecei a atuar como olheiro, caça-talentos também, e na produção de eventos, preparação e orientação dos candidatos a modelos no mercado. Você acaba lidando assim com crianças, adolescentes de várias faixas etárias, de vários perfis. Como que é o dia a dia ali desse processo seletivo? Porque por trás existe um sonho, né? Existe um sonho. É um processo muito complicado também em relação a explanar tudo isso, não só para modelo, mas para a família também. Mas é um trabalho muito gratificante quando a gente vê o resultado. É claro que por trás disso existe o trabalho, a disciplina, a orientação, a assessoria, tudo que a gente passa, né, para a família e para o candidato, para poder realmente atingir o seu objetivo. E a gente sabe que existe assim uns pré-requisitos que são bem pontuais e você tem que passar isso direto ali para a mãe, para a candidata. Como que funciona? Tem os pré-requisitos, por exemplo, a passarela exige muito altura, né? Tem um cuidado mais rígido com as medidas. O modelo fotográfico, que é o comercial também, que trabalha com publicidade, é um modelo que a altura não é tão importante. E às vezes chega uma menina que não tem uma estatura para passarela e quer desfilar num grande desfile do mercado internacional. Então a gente tem que ter a sinceridade de colocar para essa pessoa que realmente ela não vai trabalhar com passarela, mas ela vai trabalhar numa área muito também interessante, como a fotografia, a publicidade, a TV, né, que dá um retorno também, tanto profissional como financeiro na carreira de modelo. E tem outros quesitos que são importantes também, além da beleza, tem a questão da postura, da simpatia. Você analisa tudo isso? A gente faz uma leitura da pessoa, como a gente fala, dos pés à cabeça, né? E é feito não só pela beleza, mas a personalidade, os traços, é feito um cálculo também em relação ao rosto, proporção, para poder chegar realmente às pessoas que o mercado está querendo no momento. Aquela menina ou menino que sonha em ser modelo, existe uma idade assim que se deve começar? Qual é a orientação para quem quer começar? Qual o primeiro passo? Na verdade, assim, é procurar primeiramente uma empresa séria no mercado, e a gente tem grandes profissionais aí em todos os estados do Brasil, e claro que o mercado da moda, onde acontece realmente é São Paulo, né, a porta da moda para o mundo. A gente orienta sempre a procurar saber informações sobre a área, e para ter essa oportunidade realmente com um profissional sério, e que é um trabalho como qualquer outro, né? O grande erro das pessoas que querem entrar nessa profissão é achar que apenas vão ser famosas, o glamour da profissão, e a gente sempre procura passar isso para quem vem participar do nosso trabalho, que é um trabalho como qualquer outro.
É uma profissão como qualquer outra, tem disciplina, tem que ter cuidado para poder chegar realmente a atingir o seu objetivo. Bacana. A gente já entrevistou aqui no programa algumas mini-misses, algumas meninas que sonham entrar aí até no mercado da moda, de modelo. E a gente vê assim que o Espírito Santo desperta muitos talentos mesmo. Queria saber, você que está fazendo seleção aqui esses dias, o que você tem achado aí das capixabas? Uma terra de gente bonita, né? Tanto as meninas quanto os rapazes também. E não é à toa que a gente sempre volta para fazer esse trabalho, porque quando a gente vem fazer o trabalho, a seleção, a gente sempre tem pessoas bacanas, interessantes e que vão dar certo na área. O que falta realmente, como as próprias pessoas da cidade falam, uma oportunidade séria, realmente de atingir o objetivo, de ser selecionado por uma grande agência e se realizar na profissão. Bacana. E esse trabalho seu de olheiro, assim, deve ser algo bem complicado às vezes, porque tem essa parte de seleção, de você, ali as pessoas virem até você, mas também você andando pela rua fica ligado também? Como que é isso? A gente não desliga, né? Tá no 220 sempre. A gente sempre fala que na rua a gente tem um olhar crítico também. Como foi uma menina que abordei no ano de 2000, que hoje é top moda internacional, que é a Carol Trentini. Foi uma menina que eu vi na rua, que a gente conversou e graças a Deus ela ouviu, né, o que a gente tinha para falar e confiou no nosso trabalho e hoje está aí milionária, constituiu a família agora ano passado, um bebê maravilhoso e tudo isso com a profissão de modelo. E foi uma situação assim, que eu saí correndo atrás dela na rua e consegui abordar ela, mas naquela época ainda era mais tranquilo. Hoje a gente já vê que infelizmente existe muita coisa errada e fica difícil de abordar na rua, né? Verdade, como você mesmo falou, é preciso tomar alguns cuidados. E como é uma profissão que começa muito cedo, a maioria é menor de 18 anos, normalmente está acompanhado pelos pais ou pela mãe. Qual a principal dica que você dá para esses pais não cair em furada ou mesmo levar um filho às vezes para um lado errado, que não é o caminho correto? Eu sempre oriento as pessoas a procurar informação. Hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é a internet, né? Então lá você pode pesquisar, ver sobre a empresa, enfim, e nunca assinar nada, nunca pagar nada, nunca fazer nada sem antes ter certeza do que está acontecendo. O grande erro das pessoas nesse mercado é o quê? É que a gente está trabalhando com sonho, a gente está trabalhando com expectativa e muitas pessoas acabam usando isso para poder se beneficiar. E é uma profissão também, Luciano, que a gente vê assim, que ela é bem... Você tem que estar muito preparado a receber muitos nãos, como a carreira de um jogador de futebol, de um músico, de um próprio ator. E como que você orienta os pais e as próprias crianças e adolescentes modelos a saber lidar com as portas fechadas, com os nãos? Na verdade, a gente sempre orienta que a principal palavra que existe no vocabulário do modelo é o não. Porque ele vai estar sendo testado sempre, todos os dias. Então, o não é uma convivência diária. O que a gente sempre orienta é o quê? A ter a consciência de que essa palavra, ela gera, infelizmente, o negativo, mas tem que tirar o positivo disso também. Que talvez não é o momento ainda de você estar entrando nessa área, não é o momento de você estar fazendo aquele trabalho, talvez não é o seu perfil ainda adequado. Então não é que você foi rejeitado pelo trabalho ou pela agência, é que na verdade é uma questão de opção que daqui a pouco vai mudando conforme vão mudando os padrões, né, do mercado. E, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho aí das seletivas, que já aconteceu a primeira etapa e agora vai ter a segunda etapa. Sim, nós temos aí, finalizando a cidade de Vila Velha e Vitória, né? É um trabalho muito bacana com o projeto modelo, o New Models, que é do Gilson Stein, que é o chefe do trabalho. E nós vamos ficar ainda na região, fazendo um trabalho ainda em algumas cidades, por exemplo, Cariacica, Serra, Linhares e Colatina. E depois encerrar essa temporada aqui no Espírito Santo com um evento que vai se realizar em janeiro. E aí sim, a etapa final desse trabalho, onde a gente vai apresentar os modelos selecionados nesse processo para as principais agências de modelos nacionais e internacionais que estarão aqui em Vitória para ver esses modelos. A gente começa o programa de hoje falando sobre um sonho que faz parte da vida de muitas crianças e adolescentes e que fomenta o imaginário principalmente das meninas. O sonho de ser uma modelo famosa. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o caça-talentos Luciano Macuglia, que está no estado fazendo uma seleção de modelos, fazendo uma seletiva aí que tem várias meninas participando. Há quanto tempo você trabalha como caça-talentos?
Olá, Lu, a todos os telespectadores do Circulando. São 14 anos que eu tenho de experiência nessa área. Na verdade, eu comecei como modelo também e aí desde 2007 que eu comecei a atuar como olheiro, caça-talentos também, e na produção de eventos, preparação e orientação dos candidatos a modelos no mercado. Você acaba lidando assim com crianças, adolescentes de várias faixas etárias, de vários perfis. Como que é o dia a dia ali desse processo seletivo? Porque por trás existe um sonho, né? Existe um sonho. É um processo muito complicado também em relação a explanar tudo isso, não só para modelo, mas para a família também. Mas é um trabalho muito gratificante quando a gente vê o resultado. É claro que por trás disso existe o trabalho, a disciplina, a orientação, a assessoria, tudo que a gente passa, né, para a família e para o candidato, para poder realmente atingir o seu objetivo. E a gente sabe que existe assim uns pré-requisitos que são bem pontuais e você tem que passar isso direto ali para a mãe, para a candidata. Como que funciona? Tem os pré-requisitos, por exemplo, a passarela exige muito altura, né? Tem um cuidado mais rígido com as medidas. O modelo fotográfico, que é o comercial também, que trabalha com publicidade, é um modelo que a altura não é tão importante. E às vezes chega uma menina que não tem uma estatura para passarela e quer desfilar num grande desfile do mercado internacional. Então a gente tem que ter a sinceridade de colocar para essa pessoa que realmente ela não vai trabalhar com passarela, mas ela vai trabalhar numa área muito também interessante, como a fotografia, a publicidade, a TV, né, que dá um retorno também, tanto profissional como financeiro na carreira de modelo. As pessoas sonham muito com uma passarela, né, na verdade, mas a passarela não é somente o carro-chefe da área da moda, nós temos aí a fotografia e a publicidade também que complementam isso. E tem outros quesitos que são importantes também, além da beleza, tem a questão da postura, da simpatia. Você analisa tudo isso? A gente faz uma leitura da pessoa, como a gente fala, dos pés à cabeça, né? E é feito não só pela beleza, mas a personalidade, os traços, é feito um cálculo também em relação a rosto, proporção, para poder chegar realmente às pessoas que o mercado está querendo no momento. Aquela menina ou menino que sonha em ser modelo, existe uma idade assim que se deve começar? Qual é a orientação para quem quer começar? Qual o primeiro passo? Na verdade, assim, é procurar primeiramente uma empresa séria no mercado, e a gente tem grandes profissionais aí em todos os estados do Brasil, e claro que o mercado da moda, onde acontece realmente é São Paulo, né, a porta da moda para o mundo. A gente orienta sempre a procurar saber informações sobre a área, e para ter essa oportunidade realmente com um profissional sério e que é um trabalho como qualquer outro, né? O grande erro das pessoas que querem entrar nessa profissão é achar que apenas vão ser famosas, né? O glamour da profissão, e a gente sempre procura passar isso para quem vem participar do nosso trabalho, que é um trabalho como qualquer outro. É uma profissão como qualquer outra, tem disciplina, tem que ter cuidado para poder chegar realmente a atingir o seu objetivo. Verdade, tem que assim assumir seriedade também e às vezes por envolver crianças e adolescentes, o fato de não deixar de estudar, não investir em outros aspectos, principalmente do estudo, faz parte também da formação. Justamente, a gente coloca que o estudo é fundamental, o modelo tem que se preparar, tem que ter conhecimento. Hoje em dia, aquela história de carinha bonita para foto 3x4 e olha lá, né? Porque o modelo hoje tem que ter conhecimento, tem que ter uma estrutura para poder trabalhar, para poder interagir, para poder negociar também. Então, uma das coisas que a gente sempre orienta as pessoas que vêm até o nosso trabalho é isso: disciplina, foco, não abrir mão do estudo, estudar enquanto for possível, porque depois, quando começa com muitas viagens, aí é uma questão de negociação. E as pessoas que estão começando, que são as pessoas mais novas, a gente orienta o quê? A um acordo com a agência, com a família, e não prejudicar uma coisa e favorecer a outra também. Então tem todo um planejamento de carreira que é feito, e uma grande agência, uma agência profissional, ela vai planejar, ela vai respeitar a decisão da família também, essas pessoas que são mais novas. E um exemplo é a própria Alessandra Ambrosio, que hoje que é top moda internacional, onde a dona Lucilda, mãe da Alessandra, falou: olha, vocês querem a Alessandra para trabalhar como modelo, só que depois que ela terminar o ensino médio, eu permito ela trabalhar na área. E foi um acordo com a família e com a agência. Então, cada caso é um caso, e quando realmente a coisa é séria, funciona dessa forma. Favorecendo tudo e não prejudicando uma coisa e favorecendo outra. Bacana. A gente já entrevistou aqui no programa algumas mini-misses, algumas meninas que sonham entrar aí até no mercado da bola, da moda, de modelo. E a gente vê assim que o Espírito Santo desperta muitos talentos mesmo. Queria saber, você que está fazendo seleção aqui esses dias, o que você tem achado aí das capixabas? Uma terra de gente bonita, né? Tanto as meninas quanto os rapazes também.
E não é à toa que a gente sempre volta para fazer esse trabalho, porque quando a gente vem fazer o trabalho, a seleção, a gente sempre tem pessoas bacanas, interessantes e que vão dar certo na área. O que falta realmente, como as próprias pessoas da cidade falam, uma oportunidade séria, realmente de atingir o objetivo, de ser selecionado por uma grande agência e se realizar na profissão. E é isso que a gente vem trazendo. E aqui no estado, na minha opinião, depois do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que precursor, digamos assim, da carreira de modelo, vem aí o Espírito Santo também junto, logo em seguida, como um celeiro também, uma descoberta de novos talentos, tanto para a parte da moda quanto para a beleza também, com os concursos aí, como você falou. Bacana. E esse trabalho seu de olheiro, assim, deve ser algo bem complicado às vezes, porque tem essa parte de seleção, de você, ali, as pessoas virem até você, mas também você andando pela rua fica ligado também, como que é isso? A gente não desliga, né? Está no 220 sempre. A gente sempre fala que na rua a gente tem um olhar crítico também, né? Não descansa. Mas é interessante porque a gente consegue ver algumas pessoas interessantes na rua, mas hoje, na verdade, devido a falsos olheiros, falsos caça-talentos por aí que agem de má fé, abordando as pessoas na rua para outras situações, a gente acaba não abordando. Então a gente acaba perdendo, às vezes, um talento. Por quê? Porque devido às situações que acontecem. Então a gente realiza seletivas, divulga para as pessoas poderem vir até nós. Eu fico até meio constrangido de chegar na rua e abordar uma pessoa, como foi uma menina que abordei no ano de 2000, que hoje é top moda internacional, que é a Carol Trentini. Foi uma menina que eu vi na rua, que a gente conversou e graças a Deus ela ouviu, né, o que a gente tinha para falar e confiou no nosso trabalho e hoje está aí milionária, constituiu a família agora ano passado, um bebê maravilhoso e tudo isso com a profissão de modelo. E foi uma situação assim, que eu saí correndo atrás dela na rua e consegui abordar ela, mas naquela época ainda era mais tranquilo. Hoje a gente já vê que infelizmente existe muita coisa errada e fica difícil de abordar na rua, né? Verdade, como você mesmo falou, é preciso tomar alguns cuidados. E como é uma profissão que começa muito cedo, a maioria é menor de 18 anos, normalmente está acompanhado pelos pais ou pela mãe. Qual a principal dica que você dá para esses pais não cair em furada ou mesmo levar um filho, às vezes, para um lado errado, que não é o caminho correto? Eu sempre oriento as pessoas a procurar informação. Hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é a internet. Então lá você pode pesquisar, ver sobre a empresa, enfim, e nunca assinar nada, nunca pagar nada, nunca fazer nada sem antes ter certeza do que está acontecendo. O grande erro das pessoas nesse mercado é o quê? É que a gente está trabalhando com sonho, a gente está trabalhando com expectativa e muitas pessoas acabam usando isso para poder se beneficiar. E a gente trabalha de uma forma muito transparente, então com os pés no chão, para a pessoa ter realmente ciência do que acontece. Então a minha orientação é sempre essa, nunca assinar nada, nunca pagar nada, nunca fazer nada sem antes ter certeza, buscar informação, buscar referências do trabalho, para não entrar em uma roubada, porque infelizmente existem bons e maus profissionais, não só nessa área, mas em qualquer área da nossa vida existem, mas na nossa se destaca mais devido a gente trabalhar com o quê? Com sonho, com adolescente, com expectativa. Muitas falsas promessas também, às vezes a vontade é tão grande que a pessoa fala, vai que dá certo, e não é por aí. Não é por aí, não existe milagre, existe um caminho a trilhar, esse caminho a gente consegue mostrar, e infelizmente tem pessoas que agem de má fé e acabam mostrando um caminho errado, e que depois lá na frente vem a desilusão, a frustração da pessoa, e daqui a pouco, né, o sonho derrubado. Né? E é uma profissão... Agora eu estou aqui na Rede Tribuna e vim conversar com a jornalista Mariana Mello, que trabalha na editoria de esportes do jornal A Tribuna e que teve o privilégio de assistir aos Jogos da Copa do Mundo de pertinho para fazer a cobertura jornalística. Como que foi, Mari, essa experiência? Foi uma experiência única para sua carreira? Não, completamente única. Foi a primeira cobertura minha numa Copa do Mundo e eu fiquei mega feliz porque foi a Copa do Mundo do Brasil, né? Tá certo que não terminou da forma que a gente gostaria, mas assim, foi surreal. Fiz muitos contatos com colegas jornalistas do mundo todo, conheci muita gente nova, tive a oportunidade de entrevistar Felipão, Neymar, Júlio César, Fred, diversos jogadores. Gostei do material que eu fiz para a Tribuna, acho que eu fiz matérias muito legais, tive um retorno muito legal também do telespectador, porque eu mandei material para a Tribuna Notícias e também dos leitores nas redes sociais, foi muito legal e assim, eu ainda estou realizada, apesar de que o último jogo eu sofri pra caramba, né? Mas chorou? Chorei, mas assim, não fui só eu, né? Eu vi que muitas pessoas se comoveram, jornalistas, torcedores, crianças, então assim, mas valeu muito a pena, faria tudo de novo e fiquei encantada com tudo que aconteceu. E
Foi uma responsabilidade tanta, né? Qual a principal diferença, assim, de assistir aos jogos lá na sala de imprensa, do lado de jornalistas do mundo inteiro? Então, era muito legal porque eram cerca de 700 jornalistas, né? E a gente tinha uma área só pra gente. E nessa área todo mundo era integrado. Eu sentei ao lado de jornalistas de diversos países, holandeses, alemães, argentinos, mas também sentei perto de colegas brasileiros que eu sempre admirei vendo na televisão, né? Jornalistas e comentaristas muito famosos, experientes, inteligentes. Fiz algumas amizades, então essa interação foi ótima para mim. Voltei assim, cheia de ideias na cabeça, muito feliz. E onde a gente assistia aos jogos era numa tribuna de imprensa, então nós ficávamos lado a lado. E cada jogo era uma equipe próxima uma da outra, então dava para a gente trocar ideias, informações. Tínhamos uma visão bem privilegiada, era muito legal, assim, totalmente surreal. E os bastidores ali da coletiva? Porque em casa, quem está assistindo vê só a resposta lá, no máximo ouve a perguntinha. Como que é ali o burburinho na hora da coletiva? É muito legal, porque assim, você é credenciada pela FIFA e você vai fazer a cobertura. Só que cada jogo você recebe uma solicitação de ingresso. Você tem que solicitar o seu ingresso. Quando você chega lá, você retira o seu ingresso e junto você retira 2 cards. Um é para a coletiva de imprensa e o outro é para a zona mista. Nem sempre era possível ter os 2, porque pela quantidade de jornalistas, algumas estruturas de certos estádios não comportavam todo mundo. Mas aí eu tive a oportunidade de ir tanto na zona mista como na coletiva de imprensa, tive a oportunidade de fazer perguntas, né, o que foi bem legal. Tinha, por exemplo, alguns jogadores que eu já tinha a oportunidade de entrevistar. O Fred, quando ele veio com o Fluminense fazer a pré-temporada aqui no Fluminense, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, de conhecê-lo, mas lá novamente era uma postura diferente, né? Ele era um jogador de seleção brasileira, mas tratava muito bem os jornalistas. Na zona mista, que é logo após o jogo, eles têm que parar para falar com todo mundo, TV, rádio, online, impresso. Alguns eu percebi que não tinha muito paciência, né? No jogo de Brasil e Camarões, por exemplo, que o Brasil ganhou, que foi o terceiro da primeira fase, se classificou para as oitavas, o Júlio César estava um pouco impaciente, assim, por exemplo, ele passou, não falou com muitos jornalistas, eu até fiquei com pena uma hora de um jornalista chileno, que o jogo seria Brasil e Chile, né? E ele tentou falar com o Júlio César e ele passou direto. Mas já no jogo Brasil e Chile, que o Júlio César foi eleito o melhor jogador e foi lá falar, ele se mostrou assim muito legal, muito emocionado, então teve uma postura diferente. Agora tiveram uns que paravam com todos, tipo Davi Luiz. Qualquer um que parava, qualquer um que parava, ele falava com a mesma atenção, o mesmo carinho, brincava. O Daniel Alves também parava. Outros passavam mais direto, assim, estavam um pouco cansados, né? O Hulk parou para falar. Eu acho que vai do perfil de cada um, assim. Do humor na hora. Do humor também, e dependendo da partida, como cada jogador fez, né? Porque às vezes você não fez uma partida tão boa, você não quer falar com ninguém, né? Verdade. De todos os jogos que você foi, o que mais te surpreendeu assim? Tiveram alguns momentos que você não imaginava que ia ser daquele jeito? Então, a torcida, né? O hino nacional, todo mundo sempre se falou muito sobre isso, principalmente na Copa das Confederações, mas a torcida foi assim, de emocionar mesmo, de arrepiar, apoiou bastante. Tinha aquele problema do canto, né? Que todo mundo falava que o torcedor brasileiro não tinha um canto, igual assim os argentinos, isso, os chilenos, porque esses torcedores que foram ao estádio, infelizmente não são muito daqueles que acompanham mesmo os jogos, porque os ingressos foram caros, era por base de sorteio, nem todo mundo conseguiu. Mas a torcida foi muito emocionante e eu também fiquei muito encantada com o apoio dos jornalistas, os colegas. Eu, por exemplo, que estava sozinha, às vezes eu precisava fazer alguns vídeos para mandar para cá, tinha sempre alguém que me ajudava e eu errava, né? Na hora de gravar, errava muito e esses colegas tinham uma paciência, mesmo sendo concorrentes. Então, assim, e os próprios voluntários, todos os voluntários falando vários idiomas, ajudando todo mundo. Foi muito legal, assim, tinha uma união, foi bem interessante. E você foi até entrevistada por uma TV alemã, né? Foi muito engraçado, né? No jogo anterior em Belo Horizonte, foi na véspera Brasil e Alemanha, e teve uma jornalista de uma TV alemã que estava entrevistando alguns jornalistas brasileiros, né? Ela queria saber a nossa opinião, tanto sobre o técnico da Alemanha, quanto as chances do Brasil. Aí o engraçado é que ela falou em alemão e eu respondi em português porque o cinegrafista traduzia. E foi a primeira vez que eu topei, porque antes tinha uma TV argentina que quis falar comigo e uma inglesa, mas eu não me senti muito segura. E ela, eu acho que pelo fato de ser mulher também, eu falei, não, vou ser solidária, e foi bem legal. E pra finalizar, eu não podia deixar de te perguntar o seu palpite pra final. Você acha que vai dar Argentina ou vai dar Alemanha? Com certeza tem que dar Alemanha, vai dar Alemanha. Sou alemã desde criancinha, apesar do 7-1 que eles fizeram na gente.
frente, eu quero que a Alemanha seja campeã, apesar de que será tetra e vai se aproximar do Brasil, mas eu prefiro do que ver os argentinos serem campeão dentro de casa no Maracanã. Pelo jeito ninguém quer isso. Obrigada por dividir essa sua experiência, afinal não é qualquer dia que tem oportunidade de cobrir uma Copa no Brasil, mesmo porque a próxima sendo na Rússia vai ser muito mais difícil para os jornalistas brasileiros no geral ir acompanhar. Com certeza, uma Copa muito longe, né? E totalmente diferente do Brasil, né? Calor, alegria, a Rússia é um país mais frio na Europa, mas valeu a pena, eu vou guardar eternamente para mim, as fotos, os vídeos, vai ser assim, eterno. Volante, Roberto, Arthur Moraes. Aqui o gigante do jogo, eleito pelo comentarista Oswaldo Paris. Foi marcante, mas infelizmente dessa vez não deu para o Brasil. Perdemos de forma vergonhosa, mas que essa humilhação possa fazer com que nós, torcedores, eleitores, possamos ficar menos iludidos, né, com toda essa realidade do nosso país e que seja também um momento de crescimento para os nossos jogadores. O Circulando de hoje fica por aqui, mas semana que vem você já sabe, né? Nós temos outro encontro marcado, domingo, 10h30 da manhã, aqui na TV Tribuna. Lembrando também que o programa passa em horários alternativos, então anota aí. Toda segunda-feira, 11 horas da manhã e também às sextas-feiras, 1h20 da tarde. Quem quiser acompanhar a gente pode seguir lá no Instagram, @LulimaTV, ou curtir a nossa página no Facebook. Entra lá, Circulando com Lulima. Obrigada pela sua audiência, você que está em casa, você faz parte da nossa liderança. Um super beijo e eu te espero semana que vem. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lulima. Oferecimento Cerimonial Porto Belo. Surpreendente porque é único. Você sonha, nós realizamos. E Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Adriano Trindade. Seu corpo uma obra de arte. Cirurgia plástica com carinho e responsabilidade.